Meu cumprimento a todos. A história é feita de pessoas. Todos os grandes países têm aquelas personalidades que se identificam mais com aquele país, com a fundação, a fundação do país e com a identidade desse país. E é preciso que as futuras gerações tenham essas personalidades como modelos, pois baseando-se em personalidades de grande envergadura é que se constrói a personalidade das gerações vindouras. Dentro desse espírito, a ideia é falar sobre algumas pessoas que fizeram a história do país e que, carente como é de história, o Brasil muitas vezes nem conhece. E então, começando essa série que pretendo fazer uma coleção, uma pequena lista dessas personalidades, hoje eu vou começar falando sobre Vital Brasil. Vital Brasil tinha como nome completo Vital Brasil Mineiro da Campanha. Ele nasceu em 28 de abril de 1865, em Campanha, e a explicação para o seu nome é o seguinte: Vital era o nome do santo do dia do seu nascimento. Brasil, em homenagem ao país, que na época se escrevia com Z, por isso Vital Brasil também se escreve com Z. E Mineiro, em homenagem ao seu estado. E ainda o último sobrenome, Campanha, refere-se à sua cidade natal, situada no sul de Minas Gerais. Sua mãe, Mariana Carolina Pereira de Magalhães, era prima de Joaquim José da Silva Xavier, o nosso famoso Tiradentes. E o seu pai, José Manuel dos Santos Pereira Júnior, resolveu colocar em cada um dos seus 8 filhos um nome diferente, a fim de não dar continuidade ao nome da sua família com a qual estava abrigado. Vital Brasil passou a sua infância nas cidades mineiras de Campanha, Itajubá e Caldas, trabalhando desde os 9 anos para ajudar no sustento da casa, e com 15 anos veio para São Paulo com a família, onde passou o resto da juventude entre o seu trabalho e os estudos preparatórios. Seu objetivo era cursar medicina, e na época só existiam 2 faculdades, uma na cidade de Salvador, na Bahia, e a outra na cidade do Rio de Janeiro. Assim, com 21 anos, ele foi para o Rio de Janeiro, onde trabalhou como escrevente da polícia e também como professor. Assim, ele sustentava e conseguia custear seus estudos na faculdade. Durante o curso, fez concurso e passou a ser o colaborador e preparador das aulas de fisiologia, e em 1821 graduou-se com 26 anos de idade, defendendo a tese de doutoramento intitulada Funções do Baço. Retornou a São Paulo e clinicou em várias cidades do interior,
entre as quais Rio Claro, Jaú, Leme e Pirassununga, sempre combatendo epidemias. Casou-se pela primeira vez em 1892, logo após a sua formatura, com Maria da Conceição Filipina de Magalhães, sua prima em segundo grau, com quem teve 12 filhos, dos quais apenas 9 chegaram à idade adulta. Trabalhou como médico na Força Pública e no Serviço Sanitário em São Paulo e em Botucatu. Durante as epidemias da febre amarela, varíola e cólera, chefiou a missão sanitária em Cachoeira, no Vale do Paraíba, e combateu a peste bubônica na cidade de Santos, onde contraiu a doença durante o trabalho. Mas foi em Botucatu que ele, impressionado com os acidentes causados por serpentes venenosas, resolveu estudar o assunto, abandonando a clínica e indo trabalhar no Instituto Bacteriológico de São Paulo. A convite do governo estadual, Vital Brasil ingressou em 1899 no Instituto Bacteriológico de São Paulo, então dirigido pelo sábio cientista Adolf Lutz, e foi aí que tiveram início as suas pesquisas. Com o apoio do Adolf Lutz e com o conhecimento de estudos de Calmette sobre soros antiofídicos, ele fez os primeiros experimentos com os venenos das serpentes. Nessa época, ocorriam quase 3.000 casos de acidentes por ano só no estado de São Paulo. Vital Brasil criou uma das primeiras escolas do país para a alfabetização das crianças e adultos, onde as crianças estudavam de dia e os adultos geralmente frequentavam as aulas à noite. Desenvolveu materiais de informação sobre como se proteger das cobras e de outros animais peçonhentos para essas pessoas do campo. Ele inventou uma caixa de madeira barata e segura para que os fazendeiros pudessem capturar as cobras, para que ele depois utilizaria para fazer as pesquisas dele. Firmou convênios com as estradas de ferro para transportá-las para que ele assim pudesse continuar com as suas experiências. Vital Brasil, ele trabalhou também junto com Oswaldo Cruz e com o Emílio Ribas no combate à peste bubônica, ao tifo, à varíola e também à febre amarela. Seu nome ficou conhecido basicamente por sua dedicação à saúde pública, pelo seu entusiasmo e pelos estudos experimentais que representavam naquela época o começo das pesquisas no Brasil. E por causa disso, por causa desse seu interesse, ele foi chamado pelo governo do estado de São Paulo para ajudar a criar o Instituto Soroterápico,
a fim de que esse instituto produzisse soros e vacinas que combatessem as epidemias que naquela época vinham assolando a nossa população. Foi então comprada uma fazenda chamada Butantã pelo então governo do Rodrigues Alves. Essa fazenda situava-se às margens do Rio Pinheiros, em São Paulo. Foi aí que Vital Brasil começou em 1901, em instalações provisórias e rudimentares. Era praticamente um estábulo adaptado. As imunizações de cavalos para fazer a vacina contra a peste e continuou com as pesquisas sobre os venenos das cobras. Nesse mesmo ano, ele publicou o seu primeiro trabalho científico sobre envenenamento ofídico e nesse trabalho ele demonstrou que o soro para o tratamento dos acidentes tinha que ser específico para aquele tipo de mordida. Ele também produziu as primeiras ampolas de soro nessa época contra o veneno da jararaca e da cascavel. Foram assim desenvolvidos trabalhos de uma forma até uma certa velocidade, sem tréguas, mas num ambiente completamente desprovido de recursos. E os primeiros tubos de soro antisséptico começaram a ser entregues após 4 meses de trabalhos contínuos. Em 1903, surgiu o soro antiofídico Piroplasma vitali, que era o parasita do sangue dos cães. E após esse tempo, outros soros foram sendo desenvolvidos no Instituto Serum Terápico. As vacinas produzidas também serviam no combate ao tifo, à varíola, ao tétano, psitacose, desinteria bacilar e a BCG. As sulfas e as penicilinas, essas viriam mais tarde. As picadas de aranhas venenosas, do escorpião e das lacraias, deram origem também a novos soros. E em 1904, como prêmio da sua descoberta sobre a especificidade do soro antiofídico, ele foi para a França, onde frequentou o famoso Instituto Pasteur. Ficou viúvo em 1913 e casou-se novamente em 1920 com Diná Carneiro Viana, com quem teve mais 9 filhos. 18 filhos chegaram à idade adulta, 9 no primeiro casamento e 9 no segundo casamento.
6 homens e 3 mulheres em cada um desses casamentos. Vital Brasil ficou consagrado num congresso científico realizado nos Estados Unidos da América em 1915, e seu trabalho logo se destacou e despertou interesse na França, país onde na época se localizava a vanguarda da pesquisa médica naquela época, e por isso lhe valeu o reconhecimento mundial. O Instituto Butantan representa um verdadeiro marco na experiência científica brasileira, desenvolvendo um significativo número de pesquisas de elevado teor científico, educando populações rurais na adoção de tratamento e na prevenção de acidentes ofídicos, e criando aquela que foi possivelmente a primeira escola de alfabetização de adultos. Esse instituto desempenhou importante papel na área tanto social quanto na área científica naquela época, e tornou-se um instituto, um centro conhecido mundialmente. O Instituto Serum Terápico passou a se chamar Instituto Butantan, e junto com o seu diretor Vital Brasil, ganhou prestígio e importância graças ao seu trabalho pioneiro e de todos os seus colaboradores. Em 1915, durante a estadia de Vital Brasil em Nova York, o soro brasileiro salvou da morte um empregado do Jardim Zoológico do Bronx Park, após esse funcionário ter sido picado por uma Crotalus atrox e não ter sido conseguido outro sucesso com outros medicamentos que já tinham sido empregados antes. Vital Brasil tornou-se também membro honorário da Academia Nacional de Medicina em 1917, e em 1919 ele foi convidado pelo então governo do estado do Rio de Janeiro a criar um centro de pesquisas biológicas na cidade de Niterói, e onde foi instalado aí nessa cidade o Instituto Vital Brasil. Ele era um espiritualista e conhecia profundamente a Bíblia. Faleceu em 8 de maio de 1850, no Rio de Janeiro, aos 85 anos, exercendo ainda até aquela idade a direção do Instituto Vital Brasil. Perdão. Seu nome é o patrono da cadeira número 62 da Academia de Medicina de São Paulo. Dá ainda nome a escolas em São Paulo, em Belo Horizonte, e o bairro onde se situa a sede do Instituto Vital Brasil em Niterói
chama-se Vital Brasil. Em São Paulo há uma avenida com o seu nome, uma das mais importantes da zona norte, da zona oeste da cidade. Vital Brasil dá ainda nome à rodovia BR-267, que liga Juiz de Fora a Poços de Caldas, ambas em Minas Gerais. E basicamente essa é a história desse grande brasileiro que foi um renomado cientista mundial na época em que viveu e que precisa, sem dúvida, ser lembrado por todos os brasileiros como uma das grandes personalidades do nosso país. O meu cumprimento a todos, tenham uma boa noite e até uma próxima, se Deus quiser.